Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. E nós sempre informando você. Se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente, que toda semana tem pessoas perguntando. Porque hoje o nosso tema vai ser assegurado especial e prorrogação do período de graça por inatividade involuntária. O que seria esse tema aí? O tema 348 do STJ acabou de ser julgado. É notícia fresquinha do forno, como sempre a gente gosta de trazer sempre a gente está dando, tá? Que trata da possibilidade do segurado especial. Quem é esse segurado especial? É o trabalhador rural, como os pequenos agricultores, os pescadores artesanais, extrativistas, todos esses que podem ser considerados como trabalhadores rurais são considerados segurados especiais pela Previdência. Eles têm direito a prorrogar o período de graça. O período de graça é o tempo que eles ainda continuam tendo direito aos benefícios por incapacidade, salário maternidade, aqueles benefícios de curta duração, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência Social. Está um tempo já sem contribuir, mas eles mantêm. É o que eles chamam de período de graça. Eles estão inativos, sem trabalho, por motivo contra a vontade deles. Eles estão sem exercer essa atividade rural, mas eles continuam cobertos pela Previdência, caso precisem. E qual foi a tese firmada pelo STJ nesse julgamento? O STJ fez a equiparação, dando direitos iguais para esses segurados especiais, como da mesma forma que se dá para os trabalhadores urbanos, tá? Não fez essa distinção, deu proteção igual aos trabalhadores rurais, iguais dos trabalhadores urbanos, que a tese fala que eles têm direito a essa extensão do período de graça, igual os trabalhadores urbanos, por se comprovarem que estão sem atividade de forma involuntária, aplicando-se a mesma regra do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213 de 1991, tá? Então, o STJ entendeu que esses trabalhadores rurais, que em regra não estão contribuindo mensalmente, pode manter essa qualidade de segurado por mais tempo em caso de provar que estão inativos. E o que é período de graça no INSS? É esse período que, como o próprio termo fala, é um período que você, mesmo não contribuindo, de graça você continua tendo direito aos benefícios, tá? Ele mantém a qualidade de segurado, mantém toda essa proteção social que a Previdência dá, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência. Quer dizer, é um período que ele não contribui, mas continua coberto pela Previdência Social, caso precise solicitar benefícios, como o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, o salário maternidade ou até mesmo a pensão por morte, caso ele venha a falecer, para assegurar os dependentes desse trabalhador rural. E o que diz o artigo 15 da Lei 8.213/91? Ela fala sobre essa prorrogação do período de graça, porque, em regra, a Previdência mantém a qualidade do segurado, do trabalhador urbano, até 12 meses após o desemprego involuntário. Quando a empresa dispensa sem justa causa esse funcionário, ele fica coberto pela Previdência Social por 12 meses. Mas se ele comprova essa dispensa involuntária
que ele foi dispensado sem justa causa, ele conseguiu receber seguro-desemprego, sacar FGTS, esse período de graça é estendido por mais 12 meses, ou seja, 24 meses, 2 anos, ele fica coberto pela Previdência Social de graça, né? Ele continua tendo direito a esses benefícios sem estar contribuindo para a Previdência Social. Então, esse parágrafo 2º do artigo 15 fala dessa extensão por até 24 meses, também para o trabalhador rural, se ele comprovar essa inatividade involuntária, de igual forma que o trabalhador urbano. E essa regra era aplicada aos segurados especiais antes do tema 348? De forma clara, escrito na lei, não. Isso aí era só para o trabalhador urbano. Mas nós, advogados previdenciaristas, que estudamos muito a Previdência, o que nós fazemos? Sempre entramos com esses pedidos judiciais da aplicação analógica, para aplicar esse artigo também para os trabalhadores urbanos, porque a nossa Constituição não fala que todos nós somos iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor, religião, independente também de qual modalidade de trabalhador que somos. Por que fazer distinção entre o urbano e o rural? Não são tão trabalhadores também? Então, em tese, o INSS não dava isso aos segurados especiais rurais, mas nós entramos com muitos processos pedindo isso, e os juízes davam essa equiparação, esse direito igual para o trabalhador rural, equiparando ao trabalhador urbano, e agora o STJ colocou um ponto final nessa história, falando, não, vamos dar igualdade a esses trabalhadores, são trabalhadores iguais. Então, por tantas jurisprudências, decisões judiciais reiteradas dos tribunais, esse tema chegou lá no STJ e pacificou que eles são trabalhadores rurais com direitos iguais, tanto quanto os trabalhadores urbanos. E dentro desse tema, nós temos aí uma pergunta para a doutora. Vamos acompanhar? Boa tarde, doutora Fernanda Mascaro. Eu tenho uma dúvida, uma das grandes perguntas, que seria como comprovar a inatividade involuntária do segurado especial? E aí, doutora? Olha, uma pergunta ótima, né? Porque precisa comprovar essa inatividade involuntária. O trabalhador urbano tem uma facilidade, porque é só ele apresentar o termo de rescisão do contrato que foi dispensado sem justa causa, que recebeu seguro-desemprego, sacou o FGTS, que fica fácil ele provar. Mas e o trabalhador rural, que tem uma dificuldade maior dessa questão de documentos? Mas nessa decisão colocou que ele pode fazer essa prova com a apresentação do laudos da Defesa Civil ou do Emater sobre relatórios da cooperativa, da agricultura familiar ou declarações dos sindicatos da categoria, comprovando essa perda da produção rural que ele teve, a baixa de notas fiscais, que ficou um período sem emitir essas notas fiscais. Por quê? Nós sabemos que existem os períodos entre safras, por exemplo, que o trabalhador rural não tem essa atividade. Então, por meio dessas documentações desses órgãos, por exemplo, teve uma enchente, esse trabalhador rural perdeu toda a sua produção. Então, ele vai ficar contra a vontade dele sem atividade, é ou não é? Então, todas essas documentações são possíveis de ser utilizadas para provar essa inatividade contra a vontade do trabalhador rural. E qual é o impacto prático dessa decisão para os assegurados especiais? Olha, o impacto é muito grande, né? Porque hoje, agora, eles terão a certeza de uma proteção social maior, mais estendida perante o INSS, porque provando dessas formas que eles ficaram involuntariamente sem atividade, que eles ficaram um período sem produção, eles não perdem essa proteção especial do INSS, e caso eles fiquem incapazes de trabalhar, com uma doença que não permita eles trabalhar, eles vão poder buscar a Previdência Social para pedir seus benefícios. Por exemplo, a trabalhadora rural está em gestação, ela vai poder pedir esse salário maternidade.
ou de repente esse trabalhador rural falece, os seus dependentes vão poder pedir a pensão por morte, porque teve uma extensão maior desse período de graça do trabalhador rural perante o INSS. Essa decisão já está pacificada? Sim, está. Quando chega lá no STJ, já está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Assim, o STJ é a terceira instância, só passa dele quando vai para o STF. Mas como foi em sede de recurso repetitivo, discutindo a Lei 8.213, que é uma lei ordinária, isso não vai parar no STF, porque lá no STF só vai os assuntos que diz respeito à Constituição Federal, tá? Nós não esperamos que o INSS vá recorrer disso, porque o artigo 5º da nossa Constituição, que seria o que ele poderia colocar lá para discutir, fala que todos nós somos iguais perante a lei. Então, nós entendemos que essa decisão é definitiva e em poucos meses aí o INSS já vai ajustar os atos administrativos, as portarias, tudo para que isso na prática já aconteça quando o trabalhador rural vai fazer o requerimento lá, não precisando mais entrar com processo judicial para ter esse reconhecimento. E para terminar, doutora, qual a importância dessa tese para a advocacia previdenciária? Assim, essa repercussão é importante porque todos aqueles que tiveram seus benefícios indeferidos nos últimos 5 anos podem agora ingressar com ação judicial pedindo para restabelecer auxílios por incapacidade temporária, podem buscar pedindo aposentadorias por incapacidade permanente desses trabalhadores rurais, porque se houve a negativa dos benefícios nos últimos 5 anos para essa modalidade de trabalhadores, vocês podem ingressar na Justiça Federal pedindo o restabelecimento desses benefícios por esses trabalhadores que foram injustamente retirados dessa proteção do INSS. E é só aqui, né, na Central da Notícia, no programa Convívio, que você fica por dentro, né, das informações da doutora Fernanda Mascaro, que eu vejo assim que é muito importante, né, doutora? Muito obrigado, mais uma semana. A semana que vem estamos aqui com mais informação nova, porque doutora Fernanda é aquela que nos informa realmente com qualidade.